Oswaldo Pascoal, o Flamengo, estamos no dia 19 de março, portanto, meados do mês de março, o Flamengo já festejou 2 títulos da Supercopa e o Campeonato Carioca, bateu o rival Fluminense na final, uma vitória e um empate. Hoje, reapresentação com a presença de jornalistas e homenagem ao centenário Bruno Henrique. Bruno Henrique alcançou a marca de 100 gols com a camisa do Mengão. Uma marca expressiva, né? Uhum. Eu acho que ao todo ele tem um pouco mais de 300 jogos e 100 gols com a camisa do Flamengo. Eu acho uma marca expressiva. Bruno Henrique, em 19, ele foi o melhor jogador do Flamengo. É claro que os gols do Gabriel naquela partida contra o River Plate, a conquista da Libertadores da América, marcaram muito, mas o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo naquela temporada. Já que você citou os números do Bruno Henrique, antes da gente botar ele para falar, porque ele deu uma declaração hoje sobre essa homenagem, vamos mostrar os números gerais do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. 288 jogos, 100 gols, 52 assistências, 15 títulos. Quer dizer, 152 participações de gol em menos de 300 jogos. Com menos de 2 jogos ele participa de um golzinho. E teve um período longo da carreira dele que ficou fora também por conta da lesão, da recuperação e tal. Então, o Bruno Henrique é um baita jogador e no Flamengo, poxa vida, ele teve uma proposta para jogar no Palmeiras, né? Não era uma proposta simples, era um monte de proposta. Sabe que aquele monte de proposta? O Palmeiras fez um monte de proposta para ele. Você estava convicto que ele ia, Uma proposta generosa. Havia uma expectativa no Palmeiras que ele fosse aceitar. Você estava convicto. Mas falou mais ele jogar no Flamengo. Uhum. Ele respeitou muito o Flamengo, a camisa do Flamengo. Achei um gesto até bonito dele. Acho 100 gols, a comemoração, a entrega da medalha para ele, do quadro dele de 100 gols. Acho que o Flamengo faz uma homenagem justíssima para um baita jogador. É uma referência para o time do Flamengo. Fale, Bruno Henrique, a gente quer te ouvir. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível. Eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê. Eu consegui, cara. Eu venci. O negócio foi tocante mesmo. Falar em abençoado, Zinho, se eu te pedir a seleção de todos os tempos do Flamengo, você vai terminar essa escalação com o Bruno Henrique no ataque? Cara, pelas conquistas, pelos títulos, aquilo que a gente estava falando de definir o que é ser melhor, o que é ser maior, né? Eu acho que, tecnicamente, habilidade, vão ter jogadores até que têm melhor potencial que o Bruno Henrique. Mas a história está aí. Tudo que ele fez no Flamengo, cara, né? A dedicação, o empenho e os números. Tá, cara, 288 jogos, 100 gols, 50 e poucas assistências, 15 títulos. Ele com a Arrascaeta, os maiores vencedores da história do Flamengo. Local de destaque muito grande, né? Um abraço à nossa audiência toda, né? Pessoal lá da Fla Prado, da Bahia, está nos assistindo aqui, o Tito, um abraço para ele. Antes, o pessoal da torcida do Palmeiras, que eu tenho ligação também, me mandou um abraço aqui para o Jean Rod, para o Pascoal, né? A galera lá do consulado do Palmeiras em Vilhena, em Rondônia. A audiência é ótima e, assim, todo mundo fica emocionado com as palavras do Bruno Henrique, porque realmente o cara com a idade que ele tem no futebol, por mais que tenha a ciência muito evoluída, como ele falou, os clubes com a estrutura maravilhosa, realmente existe, mas quando o jogador tem uma lesão depois dos 30 e ele já está com 33 para 34, há uma dúvida. Como vai ser essa volta? Como, sabe? E o Flamengo contratou muitos jogadores para a função dele. O Everton Cebolinha, que acabou até ganhando a posição. Ele ficou no banco quando voltou. Depois chegou o Michael,
né? Aí vem o Plata, que joga dos dois lados. Aí o treinador pode mudar o sistema de jogo. Inclusive, quando ele ficou machucado por um longo tempo, jogou Gabigol e Pedro e foram campeões da Libertadores, não é? Então, assim, muitas dúvidas aconteceram. Inclusive, vem a proposta do Palmeiras, que o Pascoal citou, muito alta, bem mais alta do que ele ganha no Flamengo. Mas ele tomou uma decisão. Ele acreditou, por isso vem essa emoção dele. E eu acabo também, a gente acaba se emocionando, porque eu fui ex-atleta e sei o que ele passou. Então, ele acreditou de continuar no clube que deu essa oportunidade para ele conseguir tanto na carreira dele. Ele teve um bom momento ali no Santos, mas assim, a lembrança da carreira do Bruno Henrique vai ser no Flamengo. Porque ele falou, começou com 21 anos. Hoje os moleques com 16 anos já está fazendo contrato, com 17 já são vendidos, espera completar 18 e vai embora. Então, olha a história do Bruno Henrique no Flamengo, merecidamente. Eu, particularmente, gosto muito do Bruno Henrique. Acho ele um cara de grupo. Ele quis ficar no Flamengo, ele quis continuar no Flamengo. Ele aceitou uma proposta menor para continuar no Flamengo. Ele se adaptou ao Flamengo, ele abraçou. Ele ganhou o melhor da América. E a questão é que, se você comparar a postura profissional destes dois especificamente, não dá nem para saída, né? Bruno Henrique, já falei, tudo que ele fez para voltar do jeito que voltou. O Gabigol, a gente não precisa se estender muito para lembrar de como ele se comportou nos últimos anos. Então, eu acho que não tem nem comparação. Eu acho que o Bruno Henrique acaba sendo maior ou mais importante nesse período. E acho que a disputa talvez pudesse se dar com o Arrascaeta, que é um cara que sempre esteve ali. Tem os mesmos títulos, 15. Isso. E também muitos problemas físicos. Aí não é aquela coisa de longos períodos, mas problema físico. Ficar fora 2 jogos, ficar fora 3 jogos. Então, assim, nem sei se a gente for comparar o número de jogos de 2019 para cá destes dois, como é que é a comparação. Acho que não é uma escolha difícil, mas para mim, parando para pensar e olhando para os feitos e olhando para o profissionalismo do Bruno Henrique, eu acho que ele é o principal símbolo dessa era absolutamente vencedora do Flamengo. E por tudo isso que você acabou de falar, mesmo ele no final do ano, completando 35 anos, a gente pode tranquilamente aspirar ainda, sei lá, 2, 3 anos fortes dele. Porque ele é uma fortaleza, né? Não, ele é um cara fisicamente privilegiado. Ele é muito forte fisicamente e ele é muito dedicado, né? Essa é uma coisa que as pessoas... Não é aquele cara que você fala, vai chegar nos 38, vai descer o Bruno Henrique não tem preguiça, o Bruno Henrique não joga pouco. Assim, eu vou jogar só um pouquinho hoje. Não, ele joga a vera todas. Ele joga valendo todas. Ele não é um jogo mais importante como um jogo menos importante. Ele entra a valer em todas as partidas. E esse é o tom. Eu concordo com o Jean. Eu acho que ele a marca, claro, o talento do Arrascaeta é um talento que se sobressai pela qualidade individual dele. Mas a marca do jogador valente, do jogador raçudo, do jogador que vai em todas as bolas e não tem medo de jogar com a camisa do Flamengo, aí eu fico com o Bruno Henrique como um grande destaque. Teve uma